Fala com o Jobiano, aqui quem fala é o Vitor, também mais uma vez com vocês, com o Job TV, para dar sequência à nossa série de vídeos sobre relacionamento. Precisa ir no nosso canal, assistam, tá incrível. Se você não assistiu ainda, é claro, mas vamos falar hoje sobre espera, a espera em Cristo, o pré-namoro. Então, rapidamente eu vou contar, pra gente entrar nesse tema de espera, um pouquinho de um testemunho pessoal. Então eu tenho 20 anos, eu nasci na igreja, só que em certo momento da minha vida eu acabei me desviando por muitas pressões que eu sofri dentro do ministério do meu pai, né? Meu pai é pastor, que em certo momento me fizeram me desviar da igreja e me fizeram, na verdade, servir a dois senhores, né? Não me desviei assim completamente, mas foi uma servidão de dois senhores que a Bíblia condena, obviamente. E foi no sentido de que no domingo eu era o crente, o perfeitinho, o bonitinho, que fazia tudo, né? Tocava, tava no louvor. Mas de segunda a sexta eu fazia um estágio, vamos dizer assim, um jovem aprendiz no mundo. E acabava tendo um testemunho que denegria a imagem de Cristo. E infelizmente eu tive que aprender sofrendo em certos momentos. E você que tá aí me assistindo, você pode muito bem aprender de outra forma, que é o que a gente tá tentando trazer pra vocês aí hoje, principalmente na espera e nos outros vídeos que nós temos também. Então, o que aconteceu, né? Nesse período dos meus 12 aos meus 17 anos, eu sofri muita pressão do mundo nesse sentido de relacionamentos. E isso me atrapalhou muito, né, nesse quesito de espera, de esperar em Cristo. Você sabe como funciona, né? O mundo, ele tá lá, cara. Ele beija, ele quer, ele faz, ele troca saliva, ele não tá nem aí. É uma loucura total. Só que nós crentes, nós cristãos, nós temos limites, nós temos regras claras, né, que nós temos que seguir. Só que em certo momento, quando você não está focado e baseado na palavra de Deus, você não está firmado na palavra do Senhor, você acaba sofrendo, você acaba se prejudicando em certo momento. Porque você vai acabar se deixando levar por essa pressão do mundo. Então eu me deixei em certos momentos me levar por essa pressão do mundo. Então chegou um certo momento da minha vida que eu falei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tava todo mundo namorando, todo mundo ficando, todo mundo fazendo isso, falei, e eu? Entende? Eu não sou bonito, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu acabei sofrendo muitas pressões psicológicas internas. E aí eu ficava, meu Deus, e eu, né? O que eu vou fazer? E isso me fez acelerar muitos passos, acelerar muitas coisas. E principalmente na questão de relacionamentos. Eu não tive essa espera. E eu acabei tendo um relacionamento antes, bem antigo, que acabou me prejudicando um pouco, mas que me ensinou muito. Mas foi um exemplo claro de uma falta de espera baseada em Cristo. Então, pra gente começar rapidinho, a gente tem que entender três coisas básicas. O nosso coração, ele é enganoso. Jeremias 17, de 9 a 10, fala isso pra nós. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Eclesiastes 3, 1 a 8 fala isso pra nós. Leia do 1 a 8, você vai ver lá, passo a passo, tudo bonitinho. O que é o tempo de Deus? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Chegando aos meus 17 anos, eu comecei a falar, eu não posso viver essa vida, eu tenho que mudar, tenho que entender. Eu entendi, na verdade, a situação e falei, cara, eu tenho que mudar, tenho que fazer diferente. E foi quando eu comecei a buscar essa mudança, né, da minha vida. E eu falei, eu tenho que me voltar a Deus, né, eu tenho que voltar a Cristo. Como nós estamos falando, 180 graus de mudança nas lives de sexta-feira. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção e buscar conselhos sobre essa questão de namoro e espera. Eu já tinha terminado meu antigo relacionamento. E aí foi quando, um pouco depois, eu acabei conhecendo minha atual namorada, excelentíssima namorada, maravilhosa. E foi quando eu acabei conhecendo ela, a gente era amigo. Mas foi nesse período que eu comecei a aprender exatamente o que é a espera. O que é o esperar em Cristo, entende? Então, e ainda assim a gente tem que entender que sofria pressões. Eu com meus 18 anos eu fui pra faculdade. Com os meus 17 eu já trabalhava. É interessante eu falar sobre os meus 17 anos. Por quê? Com os meus 17 anos eu sofria muita pressão onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa empresa de editora de livros. E lá só trabalhava homens. Só homens. E nesse período foi onde que mais Deus me ensinou essa questão da espera, sabe? Porque aqueles homens, eles não eram crentes, a maioria deles, e eles eram homens feitos já. Casados, alguns já separados várias vezes. Eles queriam muito, mas muito, que eu fosse pra um lugar onde que um crente não deve ir. E todo dia que eu chegava naquele lugar, onde eu chegava no meu trabalho, a pressão era grande. Ah, que eu vou te levar, que eu vou pagar pra você, e você vai isso, e você vai aquilo, e você vai fazer. E não é isso que o cristão tem que buscar. Eu passei um ano sofrendo essas pressões, isso foi bom pra mim, porque eu aprendi a suportar essas pressões e ainda mais fixar na minha mente os princípios que eu vou falar agora pra vocês da espera. E com os meus 18 anos eu fui pra faculdade. A faculdade também é um ambiente totalmente complexo,
onde você tem muitas oportunidades, você tem muitas pessoas, você com certeza em algum momento você vai encontrar alguém que você vai achar pelo menos bonito ou bonita. E para as meninas é um pouco mais complicado ainda. Você tá me assistindo e já fez faculdade, você sabe muito bem como que é uma faculdade no sentido do homem, né? Um menino, muitas vezes na faculdade, principalmente descrente, ele não tá nem aí. Ele simplesmente vai e faz e, sabe, não quer nem saber. Quando se trata de um menino cristão também nós temos que tomar muito cuidado também. Então qual que seria, né, os princípios da espera em Cristo, da espera em Deus? E que eu recebi muitos conselhos e olhando à luz da palavra de Deus, são conselhos assim que são incríveis, sabe? Maravilhosos. São 4 conselhos, eu tinha esquecido 4 conselhos sobre a espera em Cristo. Então, por quem que você deve esperar, né, na verdade? Uma espera em Cristo. Obviamente que você sempre tem que estar orando e buscando orientação de Cristo. E a oração, a gente tem que entender também que a oração é eu com Cristo, né? Eu com Deus. E Deus vai te responder através da sua palavra. E tem coisas na palavra de Deus que são claras, simples e retas e diretas, que você nem precisa orar, pra falar a verdade, pra saber que tá na palavra de Deus. Então, primeira coisa, tem que ser um cristão. Você não adianta chegar pra mim, eu quero esperar, eu quero orar por aquele menino, mas e aí? Ele é crente? Não. Mas ele é tão bonito, né, Victor? Mas não dá, não funciona. 2 Coríntios 6, 14 a 15 fala isso pra nós. Segundo, esse cristão não deve ser só, eu sou crente aí, tá? Tô na igreja de domingo aí, vou na igreja de domingo. Ele tem que ser mais que um cristão. Ele tem que ser um servo que não serve a 2 senhores. Eu fui um servo que servia a 2 senhores em certo momento. E aí, Mateus 6,24 chega pra nós e fala que aquele que serve a 2 senhores em algum momento vai acabar chateando um dos dois. E pode ter certeza que se você está servindo a Cristo e tentando servir ao mundo ao mesmo tempo, aquele que está no meio caminho, já em Apocalipse fala que Cristo vomitar-te-á aqueles que são mornos. Então, se você está no meio do caminho e você acha que está bem, não tá. Você está mais pro lado errado. Então, esse cristão, você tem que esperar por alguém cristão. Você tem que esperar por um cristão que seja mais que simplesmente um cristão. Ele tem que servir somente a Deus, tem que servir somente a Cristo. E esse cristão que serve somente a Cristo, ele tem que ser alguém que ama a Deus sobre todas as coisas. João 14:21 fala sobre isso para nós. E por último, você tem que esperar por um cristão que trabalha na obra de Deus. Não pode ser aquele cristão esquenta-banco, né? Tem que ser um cristão que faça a obra de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 9. Antes de esperar por alguém, ele ou ela, você tem que sim buscar a orientação de Cristo, buscar a orientação de Deus, buscar também pessoas que possam te ajudar, um líder, um pastor, um amigo que é cristão, que é mais firme na fé, talvez que tenha mais tempo de fé, cristã, tenha maturidade de fé. Você tem que buscar esse auxílio. A oração te auxilia muito nesse momento, mas a palavra de Deus também está lá. Lembrando, oração é você com Cristo e a Bíblia é Cristo com você. Então busque na palavra de Deus. Eu mostrei hoje para vocês aqui rapidamente nesse vídeo que na minha vida em certo momento eu acabei me desviando e perdendo esse foco na Bíblia, esse foco em Cristo, esse foco na espera cristã, e acabei sofrendo e aprendendo com o sofrimento, né? Podendo ter aprendido e ter tido uma aula, vamos dizer assim, de uma outra forma mais simples. Mas foi a forma que aconteceu na minha vida. Não se preocupe com as pressões do mundo. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. O mundo tá aí para tentar te derrubar. A Bíblia é clara quando fala que o leão tá aí bramando como um leão, né? O mundo está bramando como um leão para te fazer cair, para te fazer pecar. Então tome cuidado, foque na Bíblia, foque na palavra de Deus, e aí você vai ter essa consciência de esperar em Cristo, esperar da forma certa. E aí você vai entender que seu coração é enganoso, Jeremias 17, você vai entender que o tempo de Deus é diferente do nosso, Eclesiastes 3, 1 a 8, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Romanos 12, 2. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.